Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre teatro, vamos falar sobre leitura, vamos falar sobre moda sustentável e vamos falar sobre saneamento básico. Os nossos convidados são Almir França, que é estilista, e ele coordena o projeto Ecomoda, que promove a educação ambiental e transforma resíduos em moda. É uma ideia muito bacana que você teve há muito tempo. Sim. E deu certo, né? Tem dado certo. Eu acho que está super atual, inclusive. Pois é. E eu gosto mais, sobretudo, da ideia de que não é assim qualquer coisa. Você pega um produto de ótima qualidade que está indo para o lixo e transforma num segundo produto de maravilhosa qualidade. Sim. Né? Eu acho que a moda ela tem tido vários papéis importantes no processo da questão da cidadania do sujeito, enfim, né, da colocação desse sujeito na sociedade. E nos últimos tempos, a moda no Brasil ela tem andado um pouco de... eu não digo que tá num processo ruim ou difícil, mas eu entendo que com a grande globalização a gente ficou sem grandes tecidos, sem grandes textura. E com isso traz outras questões. Você traz possibilidades e outras questões juntas. Sim, sim. Muito bom. Nós estamos com o Luiz Eduardo Martim, que é engenheiro, e ele é professor da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. E ele vem nos falar sobre saneamento básico, que é um eterno problema no país. É isso? É um eterno problema? Na verdade, o saneamento é uma solução para diversos problemas que se apresentam. Questão ambiental, a melhoria das condições de saúde, qualidade de vida da população brasileira. Eu diria que ele é um pouco negligenciado historicamente no nosso país. Você tem toda a razão, né? E é uma prioridade, né? É uma prioridade, depende da vontade política também, né? Bom, nós estamos também com Raquel Menezes. A Raquel é presidente da Libre. A Libre é a Liga Brasileira de Editoras, é uma associação de editoras independentes. E ela vem nos falar sobre o mercado de livros e a programação na Flip. Vocês estão na Flip já há bastante tempo que vocês estão indo para lá, não é? Há 5 anos a gente faz uma programação pensando a leitura e pensando como o livro pode mudar o mundo, assim, sempre com temáticas. A gente já falou de violência, já falou de intolerância e esse ano a gente resolveu falar de leitura, gesto político e encarar o tema de frente. Bacana, é uma ótima ideia. Nós estamos com Clara Santana, ela é atriz e ela está no espetáculo Profetas da Chuva, Chico Mariano e Paruara. Você faz tudo, né, Clara? Um pouco de tudo. A gente tem que se desdobrar. É porque eu sou produtora também do espetáculo, mas ele é uma idealização minha e da minha companheira de cena, que é a Paulinha Cavalcante. E a gente está com essa... A direção é do Isaac Bernard, que é um mestre, assim, maravilhoso. E a gente está com essa pesquisa sobre os Profetas da Chuva há 10 anos. E é uma retomada dessa pesquisa que fala sobre esses sertanejos do sertão central do Ceará. A história é linda, a história é linda. Vamos lá, Bruno Barros, você tem várias coisas para conversar com os telespectadores hoje. Hoje então, a gente está cheio... Você tem 15 minutos. A gente está cheio de novidades, né, Vera Barroso? Boa tarde a todo mundo. Gente, a partir de segunda-feira, por conta da lei eleitoral, Sem Censura, ele vai ser transmitido a partir do YouTube e do Twitter, nas redes sociais, tudo ao vivo. E o nosso canal de interatividade será o Instagram, não, será o WhatsApp. O número é 021 99903 5329. É o número que você já participa, que você já manda a sua mensagem. E no programa de hoje, como ele é gravado, a gente fez as perguntas previamente. Eu vou passá-las aqui ao longo dessa edição. É isso, Vera, recado dado. Quer dizer, segunda-feira, se as pessoas quiserem se comunicar conosco, é Twitter e YouTube. Não, isso eles assistem o programa. E quem quiser mandar mensagem pelo WhatsApp. Ah, tá. Então, para assistir é YouTube e Twitter e para se comunicar conosco, então, pelo Somente WhatsApp. pelo WhatsApp. Muito bom, eu acho muito bom. Vamos lá. Ótimo, assim a gente respeita a lei eleitoral. Tá? Então tá, vamos começar com o Almir França. Almir, uma vez eu vi um filme, tem uns 10 anos quase, de uma francesa que tinha feito o seguinte: ela era de uma região costeira da França, onde tinha muito veleiro, essa coisa. Ela pedia para aqueles barcos incríveis, para eles darem para ela as velas, porque quando as velas, assim que elas começam a estragar, são barcos muito caros, Sim, sim.
Eles trocam as velas. Então, e é um material de uma qualidade extraordinária, por isso que me lembrou esse teu trabalho. É incrível. Ela pegava de graça as velas, porque as pessoas davam, porque senão ia para o lixo, e ela fazia um mundaréu de bolsas e pastas e não sei o quê, inclusive com assinatura, porque esse aqui é do Tabarly, que era um herói da época, entendeu? Essa vela foi do tal barco e tal. Eu digo sempre que a questão da moda sustentável, ela antes de tudo, é um grande negócio. A gente tem que pensar a moda sustentável por esse caminho, né? E também pelo caminho do designer, né? Lógico, sempre utilizando essa coisa do artesanato, do processo criativo, mas tem uma questão que eu acho que é extremamente importante a gente pensar hoje, é a mudança sobre o olhar sobre o lixo. Entender que o lixo ele não existe. Que o que existe é os diagnósticos dos nossos olhares, né? E a moda ela é muito assim, né? Horas ela é muito ditadora, né? E horas ela tem todas as possibilidades. E aí o que a gente tem pensado, buscado pensar nesse ensinar a moda sustentável, é pensar como essa vela, por exemplo, esse material pode mudar o olhar. Isso. Porque, na verdade, o que ela fez é pensar, olhando aquilo, o que mais aquilo pode ser, né? O que mais uma calça pode ser, além de ser apenas uma calça? Para que outros lugares essa calça pode ir, além de ser diagnosticada como lixo, né? A grande luta hoje no mundo, para todos, é dar tempo de vida quase que eterna para os produtos. Onde é que você realiza esse trabalho da Então, Ecomod? nós já estamos há alguns tempos, esse projeto ele se firma de fato, né? Há mais de 20 anos, a gente começa no Piscinão de Ramos, a comunidade lá da Maré. Foi experimentado na época, foi super interessante, mas na época o projeto estava dentro do governo, então, por questões de gestão, a gente teve um hiato. E com o programa das UPPs aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente voltou, fomos convidados a implementar esse projeto em unidade pacificada, uma vez que era possível naquele momento e também era de interesse para criar diálogo entre a comunidade e o Estado. Então, foi bem interessante. A gente começa na Mangueira, com o apoio do INEA, que é o Instituto que trabalha com a questão ambiental no estado do Rio de Janeiro. E aí foi bem interessante, porque parecia que a moda era muito distante, porque a moda é uma indústria, mas foi um elemento importante para dialogar com a população e criar possibilidade. Porque não dá para a gente apenas horas ensinar algo para o mercado que é inexistente e é muito competitivo, e, ao mesmo tempo, esse ensinar a moda também é muito cara. Então, a linguagem do reuso, do reaproveitamento, só foi possível porque estava nessa região, dessa mudança de olhar sobre aquilo. E aí não é só o fazer a roupa, mas também pensar quem são esses sujeitos, né? E criando novos negócios. Ou seja, a gente ensina a modelagem, a gente ensina o corte e costura, mas a gente também ensina o design e também ensina a fazer esse novo produto, que nem nós sabemos qual é, né? Porque, assim como ela pensou na vela, lá na Roquete Pinto, que é uma comunidade também da Maré, o grande resíduo local, o grande diagnóstico que é dado, são as redes de pescadores. E aí, o que você conseguiu fazer? E aí que a gente consegue fazer. Aí é o grande barato. Então, você traz isso para dentro da unidade, dialoga com os alunos e os educadores, e aí vamos experimentar como isso chega até a moda, né? Então, essa rede, qual é a textura dela? Ela passa numa agulha ou é um trabalho manual, né? Ou é só o tear ou só o bordado, né? E outra coisa, essa coisa que parece velha e suja está jogada, isso levado para o campo do design, para o campo da luz, da estética, ela pode ganhar também outra conotação. Então, ela tem virado bolsa, tem virado roupa, textura... Tem virado roupa? Roupas. E é bem interessante, porque também não adianta você chegar e ensinar, por exemplo, um grande vestido Chanel para uma senhora que está ali com 50 anos, que só tem uma máquina caseira. O que ela vai fazer agora? Vai comprar o tecido? Que negócio é esse? Que ideia é essa? A gente tem um vídeo. No vídeo mostra algumas roupas. Acho que pode ser que tem coisas. Vamos lá. Vamos tentar, Daniel, mostrar então. Vamos lá. Olha você aí, pode comentar se você quiser, porque assim a gente vai... Você está vendo? Estou, deixa eu ver. Está aqui embaixo. Tá aí. Ótimo. Então isso é um editorial que aconteceu no Cantagalo, né? Todas essas peças produzidas tudo é reuso, tá? São os alunos. São os alunos trabalhando.
Ó. É um editorial todo de jeans. Quer dizer, não é jeans que você compra, é jeans que Não, você não, reaproveita. não, reaproveita. Qual é o processo? Esse jeans chega até a escola e a gente desmonta o jeans. Tá. Lógico, tem toda aquela leitura artesanal de que a calça vira saia, de que a calça pode virar uma bolsa, mas há o princípio também do processo produtivo, ou seja, como a gente podemos desmontar essa calça, ela vira um tecido plano, e a partir desse tecido plano eu posso trabalhar a modelagem. Claro, além do que, quando você desmonta uma peça, você aprende como é que a peça é feita. Exatamente, Né? você descobre onde está o cós, como montar o cós, onde está o zíper, como está o bolso. Então, o processo de desconstruir também é o processo de entender o processo da construção. Didática não diretiva. Falando de Paulo Freire, entendeu? Então, essa escola é uma escola, não só uma escola inclusiva, mas também uma escola de negócios. Quer dizer, pensar esse lixo, resíduo... Agora, esse lixo, em geral, é da própria comunidade? Ou porque as pessoas, quando aprendem que tem gente que aproveita, você recebe coisas, né? Exatamente. Esse é o grande barato do projeto, porque como é que você sensibiliza esse sujeito, como é que você consegue plantar uma semente desse cuidado com o ambiente? É uma coisa muito longa, então você precisa de muitas coisas. A latinha só é um sucesso porque ela é geradora de recurso. Isso. Né? Então, aonde é que esse tecido, que essa roupa, que esse resíduo têxtil, de fato, vai mexer na cabeça das pessoas? Quando ou gera recurso, ou também gera desejo de ter. Claro. Né? Por exemplo, na Rocinha, que é a outra unidade que nós temos uma questão séria, que é a praia de São Conrado, que é aquela língua negra. A gente está falando da praia... Absolutamente poluída. Exatamente. E é uma coisa que fica naquele empurrado que se fazer. Então, o INEA tem pensado coisas bem interessantes, que não só as coisas pontuais, mas também as questões no Brasil ela tem que ser também pontual e a longo prazo. Não dá para você trabalhar só pontualmente, né? E a educação ambiental ela tem esse papel, ela tem que cumprir esse papel de como é que você consegue resolver agora e a longo prazo. E a longo prazo, estou falando, não é para agora, é para muito tempo. Então, na Rocinha, a gente tem um apoio da SESC, que é a Associação do Supermercado, que tem o diagnóstico que o grande lixo da Rocinha é a sacola plástica. Gente, foi proibido agora, vocês viram? O prefeito proibiu, né? Sim. Que é uma boa coisa, né? Sim, esse é perfeito, porque tudo... Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não usam a sacola plástica. Eu uso para outra coisa, então, para ir para o lixo. É a armadilha do comprismo, é a armadilha do consumo. Né? Quer dizer, a sacolinha plástica que hoje é um elemento de contaminação, mas quando ela foi criada, foi pensando também nesse direito do uso, né? Da qualidade de vida. Esse é o perigo. Sim, mas aí, conta na Rocinha que vocês fazem com Então, o que fazer agora? Então, não é só ensinar a fazer a roupa com o tecido, senão eu caio na armadilha do consumismo. Então, o que tem lá? Tem a sacola plástica, então temos que pensar design e moda a partir desse lixo, que é a sacola plástica. Você faz roupa com sacola plástica? E o que é interessante... Jura, faz? Sim. Por quê? Qual é a teoria para isso? Qual é a técnica para isso? Quem é essa aluna na Rocinha? Né? Quem são essas pessoas? Lógico, que a gente está sempre com um quantitativo muito de mulheres. Quem são as mulheres da Rocinha? Quem é essa população? Nordestina, tricoteira, bordadeira. Então, por que eu vou ficar sonhando com uma grande modelagem de Chanel se eu posso trabalhar o crochê do Nordeste? Caramba, que legal. Então, essa sacola plástica vira fios, que são tricotados e dão bolsas incríveis, que dão golas incríveis, que dão acabamentos incríveis em saias, em roupa. Então, ou seja, a moda é uma grande indústria, ela tem vários canais que você pode utilizar, dependendo da técnica que você traga para isso. E não é pensando no artesanato, é pensando mesmo a linha produtiva. Pensando numa indústria linha alternativa. A gente tem agora, por exemplo, uma cadeia de supermercado, que ainda estamos negociando, mas a ideia é vender essas sacolas feitas com saco plástico dentro do supermercado. E, ou seja, ao mesmo tempo que a própria indústria te doa esse resíduo, ou a gente localiza esse resíduo dessa indústria, mas a própria indústria também, num nível de compensação, compra esse produto das produtoras. Claro. Ou seja, a gente precisa criar uma economia circular. Agora tem que ficar aqui. A gente tem aí o vintage, e temos aí o upcycle, mas a gente precisa ir além disso. Não pode ficar também só no campo do estético e do momentâneo. Tem que pensar a longo prazo. Muito bom, Almir. Como é que a gente entra em contato com você, se a gente quiser? Bom, a gente tem um ateliê, que é onde a gente faz todo o recebimento disso.
Temos 8 unidades agora no estado do Rio de Janeiro. Legal. Estamos indo para o interior, né? Vocês podem me localizar ou no INEA, que é o Instituto Estadual do Meio Ambiente. Quer dizer, se a gente for para a página do INEA, Vamos a gente vai localizar o achar Ecomoda. você. Ecomoda. Ecomoda, que está dentro de 2 projetos importantes. Um é protetores dos parques, porque a gente tenta se localizar próximo a regiões que sofrem contaminação. E aqui no Rio estamos na Baía de Guanabara, que é um projeto lindo, tentando limpar a Baía. Então estamos lá na Maré, né? E aqui também na próxima praia de São Conrado. Muito bom, parabéns. Estamos tentando. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já já. Vamos perguntar para o Bruno como estamos? Olha aí, Vera, a Regina disse que o nosso tema, aproveitando o tema que a gente divulgou, que era sustentabilidade, ela quer saber o que a gente aqui, os convidados, no caso os convidados, fazem para ter um planeta mais saudável. Legal, boa pergunta. Vamos lá. Raquel, começa com você. Gente, eu ia falar do saco de lixo, né? Mas aí agora já não sei mais o que era. Reaproveitar a sacola plástica do mercado em outras situações no cotidiano. Não, mas tá bom, já reaproveitar. O reutilize faz parte dos 3 R's. Sim. Já tá. Passou. Vamos lá. Passei. Verdade. Luiz. Bom, eu, como professor, né, a gente dá aula lá na Escola Nacional de Saúde Pública, tem um curso lá de Gestão e Tecnologia do Saneamento que a gente apresenta as tecnologias, né, as metodologias de gestão para a melhoria da prestação de serviços na área de saneamento. E, especificamente, a gente pode fazer também, como cidadão, cada um fazer a sua parte, que nem aquela história do beija-flor, né, de apagar o incêndio. E, assim, o uso mais racional da água, o senhor não precisa dar descarga toda vez que vai ao banheiro, né, apesar de não ser muitas pessoas entenderem que é é anti-higiênico, mas não. Você vê que na própria Inglaterra, num processo teve de escassez de água, o próprio prefeito falou, dê descarga uma vez por dia. Então, se você reduzir também a quantidade de água em descarga, o banho, né, você evitar, na hora de escovar o dente, não deixar a água, né, correndo com a torneira aberta. Quer dizer, são pequenas coisas. A questão de você usar uma sacola para suas compras, reduzindo o uso de sacola plástica. Quer dizer, se cada um fizer a sua parte, né? Já tem várias atitudes que você consegue, que você já sabe que você pode cidadão, tomar. Né? Uma percepção mesmo, né? Na questão ambiental. Vamos lá. Clara. Eu também, essa parte da sacola, eu tento evitar de ficar pegando sacola no mercado, sempre vou com a minha de pano, em casa também, observando as torneiras. E eu trabalho muito com crianças, contando histórias. Então, tem um trabalho que eu faço nas escolas municipais que é de histórias ambientais ligadas ao meio ambiente. Então, elas sempre têm algum envolvimento educativo nessa conscientização das crianças, porque eu acho que também, se a gente puder falar com elas, que são o nosso futuro, é muito importante. Não, e elas pegam mais. Lá em casa começou com as crianças que me diziam, olha a água do planeta, mãe, olha a água do planeta. Elas ensinam, né? Elas ensinam muito. Na verdade, a gente vai conversar com elas, mas na verdade a gente recebe muita coisa em troca, muito importante, porque elas estão muito conectadas. Pacas. Bom, você nem pergunta, porque você pensa nisso o dia inteiro, o né, tempo Almir? todo. Muito bom. O reuso é o grande barato. Muito a gente precisa abrir mão do descartável. Você tem toda a razão. Urgentemente. Ou pela necessidade ou pela estética. Toda a razão. Você quer falar de você mesmo? Eu tenho uma coisa que eu faço, recentemente que eu aprendi, sabe o óleo de cozinha? Para você não jogar ele na pia, no ralo, alguma coisa assim. Você pode usar a garrafa PET, você corta, faz um fecho com ela, você vai colocando tudo ali. E o meu condomínio agora entrega numa coleta. E aí você não joga aquele óleo que não sai nunca, né? Isso é maravilhoso. Várias famílias estão vivendo hoje desse óleo. Porque eles ficam recolhendo. Recolhendo. Né? Há um programa no INEA lindo de recolhimento desse óleo.
para que ele vire sabão, detergente e uma série de coisas. Exatamente. Isso é muito importante. O grande barato, que você está falando, o grande barato é a gente parar de pensar que as coisas são lixo. Não, e que as coisas duram eternamente também, né? O planeta, se continuar assim, a gente vai acabar já com a raça humana. Sim. Luiz Eduardo, é Martão ou é Martim? Martim, espanhol. É Martim, espanhol mesmo. Então tá, porque eu já fiquei com... Eu li aqui de novo e digo, ih, errei. Tá bom. Vamos então falar do saneamento básico, que é esse problema tão sério e que o Brasil está muito atrasado em relação... Bom, eu não falo nem de países muito desenvolvidos, que já têm esse problema resolvido, mas na própria América Latina, não é? Sim. Alguns os dados que são disponíveis, estão disponíveis do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento de 2016, diz até um pouco ao contrário disso. Os índices de cobertura, por exemplo, de água, abastecimento de água, no Brasil, eu vou falar aqui só do Brasil, em termos do Brasil, atinge 83% da população urbana do Brasil e 93% da população urbana. Quer dizer, 83% da população brasileira já tem acesso a abastecimento de água da rede de distribuição. Ocorre que existe desigualdade, às vezes dentro do próprio bairro, de uma região, do município, que algumas localidades, alguns bairros recebem menos água. A parte mais alta, por exemplo, de algumas cidades, de alguns bairros, pode ter dificuldade, então não tem aquela água durante 24 horas do dia. Então existe uma intermitência no abastecimento. Tá, ou seja, quem mora no alto da favela vai ter que buscar no balde, né? O nosso maior problema, eu entendo, é que é a questão do esgoto, tanto da coleta quanto do tratamento. Aí, se a gente vê os indicadores, os índices de cobertura de rede coletora no país, por exemplo, no Brasil, a população urbana apenas 51%, 52% da população é atendida com rede coletora. Caramba. Então, existe um déficit muito grande ainda de rede de esgoto no Brasil. E, com relação ao tratamento, apenas mais ou menos 47% é tratado desse esgoto. Então, você vê que existe uma defasagem. Com relação a resíduo sólido, o lixo, ainda tem uma cobertura também razoável, indicadores aí do IBGE identificaram aí a cobertura de 98%, quer dizer, nós estamos colocando, a questão é a disposição ainda é feita em lixões. Como a gente pega esse lixo, a gente pode até pegar, né? Pode. Mas pega tudo errado. Tem um processo de engenharia que deve ser desenvolvido para você evitar que haja, por exemplo, a contaminação, haja uma potencialização dos problemas com relação ao resíduo sólido. Então, por exemplo, a disposição em aterro sanitário, existe toda a metodologia, tem que ter um projeto, tem que ter um licenciamento ambiental, né? Tem que ser um local adequado, a parte mesmo da execução do aterro e a operação desse aterro tem que ser feita de acordo com a norma de engenharia, que geralmente não é feita, é disposto de qualquer maneira, transformando em lixões. Tá, vamos voltar para o saneamento básico, para a questão do esgoto, que eu acho que é a mais grave. Sim. Em termos de data, 2018 significa alguma coisa? A gente tem uma meta a cumprir? A gente tem... o plano, a Política Nacional de Saneamento Básico, que foi instituída em 2007 pela Lei 11.445, definiu que se fizesse um Plano Nacional de Saneamento Básico. Esse plano ficou pronto e ele tem uma meta, ficou pronto em 2013, teria meta em 20 anos de haver a universalização do acesso aos serviços de saneamento, que é englobando o saneamento visto no país em 4 componentes, né? Abastecimento de água, inclusive tratamento de água, fornecimento de água tratada, a coleta e o tratamento de esgoto, a questão do resíduo sólido, destinação adequada desse resíduo sólido, e a drenagem e o manejo de águas pluviais, que é a questão de captação da água da chuva e amortecimento de enchentes, e principalmente zona urbana. Tá. Então, esses 4 componentes, nós teríamos que, todos os municípios do Brasil inteiro... São 5.570, né? Ter até 2033 disponíveis sistemas e serviços de qualidade para que a população toda do país tivesse possibilidade de estar tendo acesso a uma água
em quantidade e qualidade. Com coleta de lixo, com tratamento de resíduo, Isso, etc. exatamente. Você acha que a gente chega lá? Olha, os levantamentos que têm sido apresentados em estudos da Fundação Getúlio Vargas indicam que o percentual de investimento que seria necessário para manter ele teria que ser bem superior para a gente alcançar essa meta em 2033. Historicamente, aí, nos últimos 10 anos, com o PAC, né, esses programas de aceleração do crescimento, nesse ritmo, a gente estaria investindo algo em torno de, em média, 9 bilhões de reais. Precisaria algo em torno de 15. Então, nesse ritmo, a gente não alcançaria 2033, a gente alcançaria essa meta só em 2050. Estaríamos... Bom, nem me preocupo porque eu não estarei mais aqui. Vocês que estarão, virem-se, porque do jeito que as coisas estão com crises pelo caminho, a gente está indo muito devagar para isso. O que significa que a gente está acabando com a saúde da população, não é? Sim, porque... A principal consequência disso... não necessariamente você tendo o acesso à água, aquela água que está disponível para a população, ela é de qualidade. Hoje nós temos micropoluentes, nós temos uma série de outras poluentes presentes na água, que, inclusive que a portaria que define os parâmetros de tratamento de água e o que pode ter na água para ela ser considerada uma água saudável, segura sanitariamente para o consumo humano. Hoje você tem presença, por exemplo, de hormônios na água que o processo... Não consegue? Não consegue remover. Teria que ter um processo, um tratamento específico para a remoção disso. E nem é previsto a detecção da presença desse hormônio na portaria. Então, existe alguns novos... A questão de micropoluente, em vez da situação, quer dizer, não só a gente não está limpando o que tem, mas a gente está sujando mais ainda, com uma situação pior, o que está já sujo, né? O que se faz em termos de água? Nós, na verdade, fazemos um reuso indireto, não planejado da água, porque o Rio de Janeiro, por exemplo, a maior parte da água da região metropolitana do Rio de Janeiro, ela advém do sistema Guandu. O Guandu, ele recebe uma transposição da bacia do Paraíba do Sul para ele, primeiro para gerar energia elétrica, depois essa água que sai do sistema da Light, né, ele vai para abastecimento aqui da região metropolitana. Então, você vê só, quantos municípios nós temos nessa bacia que está fazendo lançamento de esgoto nessa água. No Rio, né? Tem a poluição industrial também, né, tem os compostos, os hidrocarbonetos. Então, tem uma série de poluentes que precisam ter um controle bem apurado com relação à qualidade da água. Você sabe que a gente estava conversando com o Moscatelli aqui essa semana ainda. Sim. E ele estava dizendo, dos 49 rios que desembocam na Baía de Guanabara, não tem mais nenhum limpo. Estão todos mortos. Como se o nível de dejeto in natura, de poluição industrial e mais ainda essas coisas novas, tipo hormônios, está tudo vindo para cá, né? Deságua tudo na Bahia, você praticamente não tem mais vida marinha, né, na Baía do Guanabara. E o pior que tem, né? O pior que tem, né? Porque você vê golfinho uma vez por outra, você diz assim, gente, o que esses pobres rapazes estão fazendo por aqui? Mas a qualidade do peixe, né? Porque isso entra na cadeia alimentar, esses micropoluentes entram na cadeia alimentar e o peixe acaba chegando na casa da gente. Então, qual a qualidade o que tem nesse peixe? O que a gente está se alimentando, né? Porque a gente acaba poluindo e comendo a poluição que a gente... Quer dizer, a gente não necessariamente pessoalmente, né? Ô Vera, eu fiquei com uma curiosidade. Por que a água é contaminada com hormônio? Advém de fármacos da indústria farmacêutica, de subprodutos da indústria farmacêutica. A questão da própria urina da mulher, os anticoncepcionais. Eu estava achando que podia ser todo o agronegócio em matéria também, de... pesticida. Tem uma série de componentes. Hormônios para engordar gado, para engordar frango. Tem vários contaminantes que
que acabam chegando no rio, o rio... Você pode até bombeia o rio limpar, né, pra a água, você pode até achar que a água está limpa pelo cheio de método tradicional e a água está totalmente contaminada por esses micropoluentes. Estava até em processo de revisão a portaria que fala sobre a água, os parâmetros da água tratada para consumo humano, e estava previsto, existia um grupo de estudo trabalhando a inclusão de outras análises necessárias para estar detectando esses novos compostos que poderiam estar causando câncer, pode causar uma série de questões. Deixa eu fazer uma última pergunta. Por exemplo, pela minha idade, eu não tenho alergia nenhuma, tá? Já a geração de vocês, que é a geração dos meus filhos, o que tem de gente alérgica, entendeu? São todos alérgicos. Isso tem alguma coisa a ver com o meio ambiente, com essa coisa, ou não? Deve ter, porque são milhares de produtos inorgânicos que são lançados, são produzidos pelas indústrias e esses novos produtos que são lançados, eles não são facilmente biodegradáveis. Então, isso pode gerar uma sobrecarga no organismo da pessoa e desencadear um processo alérgico. Sim. Alergia. Olha, o quadro é negro que você está nos dando. E você é otimista, Luiz Eduardo? Olha, eu acho que tem tecnologia, tá. Tem profissional qualificado. É importante ter um nível de investimento para melhorias, para atividades estruturantes, porque nós temos dois tipos de ações no saneamento. As ações estruturais, que são as obras mesmo, aquela tubulação que você coloca, a estação de tratamento de água, o reservatório. E você tem a atividade estruturante, que é a capacitação das pessoas, levar os profissionais para as escolas, levar a formação, capacitar o próprio funcionário que opera o sistema de abastecimento de água e de esgoto para treinamento e estar investindo em tecnologia de tratamento e tecnologia de detecção desses novos compostos. Tá. Eu fico muito impressionada. Por exemplo, eu acho que os grandes caras milionários que investem no agronegócio, por exemplo, eles não se dão conta que se eles entupirem o agronegócio deles de agrotóxicos, eles estão matando os próprios netos. Mas essa coisa, eu tenho a sensação que as pessoas ainda não fazem a ligação entre o global e o individual a esse ponto. Então, fica pouco educativo nesse sentido. Fica o dinheiro mandando, às vezes, exacerbadamente. Obrigada, Luiz Eduardo. Okay. Vamos lá, Raquel. Então, qual era aquela frase maravilhosa do Paulo Freire que você estava falando? Que ler é um ato político. Isso. E é isso. A gente está aqui conversando sobre sustentabilidade. Eu lembro que lá atrás a gente estava assim, como é que a gente vai pegar essa linha e tal? E aí, a partir dos dados, né, tanto do Almir quanto do Luiz, você fica pensando que, no final das contas, eu acho que o que falta mesmo é todo um projeto de educação. E quando você consegue esse projeto de conhecimento... Né? Eu falo educação no sentido melhor, assim, no sentido cultural, né? Não é só educação. É claro que educação é um problema crônico que a gente tem ao lado de saneamento, mas eu acho que o incentivo à cultura, o incentivo à leitura, o incentivo ao teatro, para você oferecer para as pessoas a capacidade de reflexão, e vai ser espontânea essa percepção de que ela não pode mais jogar o lixo na rua, ou é preciso controlar o consumo de água. Eu acho que isso passa a interessar as pessoas quando há um incentivo mesmo público em todas essas questões. Eu estava falando das portarias, né? A gente, na área do livro leitura, está com o Plano Nacional do Livro Escrita em vias de ser aprovado, já precisa, na verdade, agora só ser sancionado, e a gente tem a expectativa, eu vou dizer muito otimista, de que isso reverbere em um país de mais leitores, porque os números hoje são assustadores. Por que o Plano Nacional de Livro que vai ser aprovado agora vai fazer isso? Bem, o que tem de positivo, né? Qual é a novidade? Na verdade, não há nenhuma novidade. Ele é pensado já há mais de 10 anos, com todas as questões que, mesmo aqui
né, para as pessoas que não são da área do livro e leitura, mas são leitoras, são capazes de pensar que são indispensáveis para se pensar em um país leitor, em um país interessado em leitura. Então, assim, não tem nenhuma novidade, porque, no final das contas, não há nenhuma grande novidade quando você está falando em incentivo, educação, cultura de uma população. É que, acho que tudo que é institucionalizado, a gente tende a acreditar que, né, ainda que seja efetivamente... é representada pelo governo, está fazendo alguma coisa. Muito otimistamente, a gente pensa que vai dar um resultado, como você pensa no Plano Nacional de Saneamento, como o Luiz falou, né? Você começa a acreditar que existe uma política de governo... institucionalizado, alguma coisa vai ser desenvolvida a partir disso. Isso está na pauta, né? O que vai ser feito dessa pauta são as perguntas que a gente, do mercado do livro, de toda a cadeia, né? Eu acho que não é só a indústria do livro, mas a cadeia inteira, o autor, o ilustrador, o editor, o revisor, está preocupado em saber como é que isso vai se desenvolver e se efetivamente a gente pode ter tanta expectativa. O que vocês vão fazer na Flip? A gente vai discutir livro e leitura, a gente vai apresentar temas como a mulher, o lugar da mulher é qualquer um. A gente vai fazer uma bela homenagem a Marielle e a Carolina Maria de Jesus, com a presença ilustríssima da Conceição Evaristo. Isso está deixando a gente muito contente, principalmente agora ela concorrendo, quer dizer, tentando... Né? Não, está se candidatando à EBL. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a gente tem uma novidade bem legal hoje, que a gente costuma brincar internamente no mercado, que a Flip tem um que é assim de micareta dos editores. Ou, enfim, o carnaval do mercado editorial, e a gente vai levar um bloco de carnaval chamado Só Paro no Último Capítulo, na sexta-feira à noite. Vai fazer um pequeno cortejo ali pela cidade histórica, tentando... Você não acha adorável que num país que a gente reclama tanto de educação, a gente reclama de tantos problemas básicos, que essas feiras literárias tenham feito esse sucesso que elas fazem, que leva pessoas realmente, que leva leitores realmente. Sim. Aumentaram os leitores. Eu tenho a sensação que da minha geração para a de vocês, mas houve um incremento de leitores mesmo. As pessoas leem mais do que antigamente. Você não tem essa sensação, não? Tenho, e os números dizem isso. Não é? O problema é que esse aumento significa 56% da população, ou seja, pouco mais da metade dos brasileiros são considerados leitores. Tá. E se você entender o que a pesquisa diz, porque, na verdade, leitor é quem leu 1/3 de um livro durante um ano. Isso já é considerado leitor. Então, é um número bastante preocupante. E o livro tem que ser o livro objeto ou pode ser um livro virtual? Ou a pesquisa não fez isso? A pesquisa não fez, mas acho que o problema é o quantitativo, né? Você não precisa ter lido um livro inteiro para você ser considerado leitor. Basta você ter se interessado. Tudo bem. Não, eu consigo perceber, porque você vai se deparar com um livro de poemas do Drummond, você não precisa ler o livro inteiro, você vai ler 4, 5, mas... Por outro lado, também, o que revela é que você não precisa ter lido um livro inteiro, né? Então, você pegou um romance, você leu 1/3 daquele romance, você já é leitor. E aí tem uma outra coisa, que não é proporcional esse aumento com o aumento de venda de livro. Tá. Então... Estão se vendendo mais livros e... Não se vende mais livros. Esses 56%, na sua grande maioria, ou pega livro emprestado ou pega livro em biblioteca. Então, o que eu acho... O que também não é ruim. Não, é ótimo. Eu acho que essa troca... Não, em termos de reutilização é ótimo. Eu, por exemplo, fui criada sem... Apesar de ter feito letras e tal... Assim, o livro chegou à minha vida no início da adolescência. E aí chegou por uma biblioteca que eu ia e procurava. Então, assim, eu sou daquelas admiradoras de biblioteca que, quando fiquei sabendo que a Biblioteca Parque ia fechar, ai, que terror, fui abraçar a Biblioteca Parque. Claro, porque a biblioteca faz parte da minha vida. Aliás, vocês trabalham junto com a Nuvem de Livro, que é uma biblioteca virtual, e isso é uma ideia maravilhosa. Sim, sim. O projeto que a
que a Nuvem de Livros tem é muito interessante. Eu acho que eles fazem esse projeto de aumentar mesmo o leitor, que é isso, você aproveitar, tá no telefone. Você podia estar fazendo várias coisas, Facebook, WhatsApp, Instagram, qualquer outra coisa, você vai aproveitar e vai estar lendo o livro e vai estar aprendendo mais. Eu acho que o livro digital hoje é muito importante por isso. Ele tem esse papel de, eu não vou dizer de ocupar o tempo, né? Mas ele pode estar ali ocupando o nosso tempo junto com os outros. Ele é acessível, você não precisa. Você esqueceu o livro, caso tem importância. Está aqui, está no meu telefone. Pega o telefone. Sim. O telefone realmente foi o smartphone foi um achado. Sim. Ele mudou muito. Então tá, a Flip é quando mesmo? A Flip é de 25 a 29 de julho. E a nossa casa funciona de 26 a 29. Tá, e vocês têm uma casa mesmo? Vocês têm um endereço? Na Rua da Lapa 8. Há 4 anos é na mesma casa e é ótimo, porque eu participo lá da montagem da casa. E aí eu vejo as pessoas pensando, aqui é a casa da Libre. As pessoas falam, só aí a casa você fica Libre. Consolada, aquele tipo, ai Deus. Eles conhecem o trabalho que a gente faz. É bom. Muito bom. Então tá, obrigada. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já. Enfim, estamos de volta. Olha aí, Vera Barroso, a Luísa, ela fala sobre a questão das autoras jovens, que escrevem para jovens, infantos juvenis, Thalita Rebouças, enfim, uma infinidade do sucesso delas. Isso repercute no mercado? Como é que você enxerga isso? Elas começam em pequenas editoras independentes, também tem isso? Ou elas já vão para... Bomba numa Bienal dessas? Às vezes sim, às vezes também. Hoje em dia, com as plataformas de autopublicação, não o caso da Thalita Rebouças, né? Mas existem alguns fenômenos que primeiro se autopublicaram nessas plataformas. A Bibliomundi, que também é nossa parceira lá na casa, é um exemplo dessas plataformas de autopublicação. E aí depois uma editora descobre e vira E bomba, né? bomba. Sabe-se lá, né? Quem é que bomba. Sim, exatamente. Eu acho que a internet hoje... Não tem como fugir da internet. Um dos maiores sucessos de venda durante o ano de 2017 foi o Felipe Neto, ou Lucas Neto. São irmãos. São dois, né? Um outro ou os dois, enfim, vendendo livro. Então... Eu acho que sim. E hoje em dia é uma faixa que está crescendo nas editoras. Algumas editoras que não publicavam infanto-juvenil passam a publicar, inclusive porque o infanto-juvenil é aquela faixa que tem um pouco mais de autonomia para a compra do livro, né? Ou é a mesada ou tem um poder de persuasão um pouco maior do que a criança. Se bem que a criança também, quando esperneia... É um poder de persuasão grande, enfim. Mas a criança dificilmente diz, mãe, eu quero muito 3 livros. Isso. Então, sim, o mercado está diferente por causa do livro infanto-juvenil. E eu acho bom isso, porque é bem difícil, às vezes, fazer essa ponte. Porque na escola a criança lê, e hoje em dia mesmo, né, com os clubes de leitura infantil... E os pais são preocupados a dar livro para as crianças ganham livro de presente de aniversário, etc. e tal. Então, essa parte eu acho que está relativamente bem organizada. E aí você pega o público juvenil. O que você faz para manter com toda a diversidade de opções? Como é que você vai manter ele conectado ao livro, sabe? Então, acho que ele ainda não está maduro para ler uma coisa. Então, eu acho bem importante esse crescimento. E aí, nesse aspecto, eu sou mais otimista. Em algum. Obrigada, Raquel. Olha só, a gente não conversou com o Luiz Eduardo, mas eu não quero conversar com você agora. Eu queria conversar com a Clara. Mas eu queria te perguntar, porque eu anotei que você trabalhou em Mariana. Trabalhei em Mariana. Isso é muito importante, gente, mas eu quero conversar com a Clara. Clara, olha só, eu conheço Quixadá. Eu tenho loucura por Quixadá. Você conhece Quixadá? Cara, pode falar porque eu tenho loucura. Eu acho aquilo
mágico, inacreditável. Eu fui lá fazer um trabalho sobre Raquel de Queiroz. Olha só. Então você conheceu a casa, aquela casa toda, aquela maravilhosa. topografia inacreditável, aquilo ali, aquela região. Né? E você, lá em Quixadá, você teve conhecimento sobre os profetas da chuva? Nada. Eu só fiquei na casa dela. Foi a melhor cajuína que eu já tomei na minha vida, é feita lá na casa dela. Olha, isso, ela já estava morta, já tinha uns 10 anos quando eu fui. Eu fiquei encantada. Mas aí eu fiquei muito interessada nesse projeto. Você estava fazendo Unirio, você já tinha feito a Clara Nunes. Ainda não, é anterior. Então Então você estava na Unirio estudando com a tua amiga lá, vocês ficavam tchê, e aí? Exatamente. A gente tinha uma bolsa de pesquisa que provocava, né, a gente muito nesse lugar de estar pesquisando, e de repente chegou um livro, esse livro aqui, Profetas da Chuva, que é de uma professora de psicologia de Fortaleza, Carla Patrícia Holanda Martins. E a gente chamou muita atenção dessa minha amiga, Paulinha Cavalcante, que é minha parceira nesse trabalho, grande amiga também. E ela achou muito bonita a capa, foi ler o conteúdo. E esse livro fala dos profetas da chuva, que são esses sertanejos que moram na cidade de Quixadá, alguns na cidade de Quixeramobim, e eles fazem a previsão do tempo a partir da observação de sinais da natureza. Então, eles passam o ano inteiro observando cada sinal que a natureza oferece, tipo rota de formigas, posição de astros no céu, cada um tem um método de análise do tempo. Eles passam o ano inteiro observando isso para, no início do ano, todo segundo sábado de janeiro, eles anunciarem para a população quando vai chover, a quantidade de chuvas que vai ter, aonde vai ser melhor para a plantação. Então, eles têm um papel fundamental para aquela região. E é só nessa região que isso acontece? Isso acontece em Ceará muitas inteiro. Partes do Brasil que sofrem, principalmente as que são mais afetadas pela seca. É uma prática já muito ancestral mesmo, mas enquanto profetas da chuva, com esse nome, somente só em lá. Quixadá. Por quê? Curiosamente, eu estava até conversando com ele que o Helder Cortez, que é um dos diretores da CAGES, né, que é essa empresa que administra a água e o esgoto, saneamento do Ceará, de Fortaleza, ele ele foi morar em Quixadá durante um tempo, conheceu os profetas e ele teve a ideia de organizar isso num encontro. Então, esse encontro anual acontece há 23 anos e virou uma super promoção para essas pessoas e um encontro fundamental. Quantos eles são, mais ou menos? Em média, 20 e poucos. Aqui no livro, a Carla registrou 12 através de entrevistas, né? Então, metade do livro são entrevistas com 12 deles e a outra parte já é uma tese mais relacionada à psicologia, porque eles são de uma beleza, de uma esperança, são leitores, não de livros, são leitores dos sinais naturais. E a gente perdeu muito essa conexão, então é um tema muito... Não, a gente perdeu não, a gente não tem nenhuma. A gente não tem... Não, a gente tem 0,5. Eu tenho alguma. Quem tem alguma experiência com o interior ou com a terra mesmo. O sertanejo olhar tem a isso, trilha da formiga, gente. Isso aí a formiga é demais. lá em casa é um persigo. Eu também faço. Sinto, entendeu? Você está falando, eu estou me sentindo aqui um monstro. Chacina de formiga lá em casa. Mas logicamente que na região onde eles vivem isso é muito diferente. Mas aí, tudo bem. Aí você foi para lá? Fomos para lá há 10 anos atrás, eu e Paulinha. A gente ficou muito encantada porque eles são figuras encantadoras que falam sobre o tempo, não só sobre a análise do tempo, mas eles falam de outro tempo, né? Eles falam de um tempo de pessoas que contemplam, que param e observam e confiam na natureza e valorizam, sabem do quão importantes são essas águas. Imagina só, né? Para a gente aqui a relação com as águas é muito diferente do que para eles que vivem numa região de extrema muito seca. Pouca água. E de pobreza também, né? Então, o valor é outro. Então, a gente fala de memória, e isso levou a gente até lá, a gente acabou indo 2 vezes. Quantos anos, mais ou menos, eles têm em média? São já velhos? São idosos, a maioria... Não renova, não?
Vai renovando, é uma preocupação essa troca de conhecimento e essa passagem, né, de bastão, porque alguns faleceram, inclusive os que a gente retrata na peça são 2. O Chico Mariano é o que eu faço e a Paulinha faz o Paroara. A gente tivemos a oportunidade de conhecer os 2, mas eles já faleceram. Os 2 já morreram? Os 2 já faleceram. Que bom que vocês foram, então. Foi... Tem um vídeo, a gente pode mostrar? Claro. Então tá, mostra aí, Daniel, pra gente ver. A chuva traz tudo quanto é bom. Chico Mariano, fala das experiências. As experiências eu fiz pelo tempo, aí pelos astros, apreciar as nuvens, as estrelas, tudinho. Do derradeiro de maio foi que ela apareceu agora. Ela quem? A estrela d'Aiva. Isso quer dizer o quê? Isso está querendo dizer que teremos um bom inverno. Porque a estrela d'Aiva, ela é indicativa do bom inverno. Ela vai lá no alto do céu e volta. Quando é o auge do inverno, ela está bem aqui em cima. Deve estar saindo umas 3 e pouquinho da manhã. Que bacana. Legal isso, né? Que bacana. Muito legal. Aí vocês fizeram um texto. O texto, a gente criou essa dramaturgia, mas o texto ele é muito em cima das entrevistas colhidas pela Carla no livro Profetas da Chuva. Esse livro é de quando? Quando é que ela fez a pesquisa? Olha, você se lembra? Não me lembro exatamente quando enfim, ela fez, mas 20 anos atrás, por uma aí, coisa assim. por aí, com Tá. certeza. Não, um pouco menos, talvez, um pouco menos. Porque o seu Chico também estava vivo, estava mais disposto. Quando eu fui lá, ele já estava bastante idoso, já tinha tido um AVC, então já estava de outra forma, apesar de ter sido um profeta muito respeitado, porque ele era muito assertivo. Pois é, eles acertam. Acertam muito. Tem uns que acertam mais e outros menos. Então, aqueles que acertam mais são logicamente, mais respeitados e mais ouvidos, mas tem uns que acertam muito. O Chico era um desses profetas mais... acabam se tornando mais conhecidos. Tem televisão no Brasil inteiro. Eu nunca fui a um lugar que não tivesse televisão. E tem muita televisão em Quixadá. Sim. Eles assistem televisão, eles não veem a previsão do tempo, as pessoas comparam uma coisa com outra. Com certeza, eles têm uma rixa enorme com os meteorologistas. Odeio o Maju. Eles costumam acertar às vezes mais, então, obviamente que existe essa brincadeira, né? Até porque o sertanejo cearense é muito bem-humorado, então tem essa brincadeira, quem é que vai acertar mais. E os meteorologistas vão até lá, nesse encontro, para poder ver as previsões, porque eles costumam levar também, às vezes, casa de pássaro e mostram, assim, no encontro, né, seus métodos de análise e tudo mais. Eles vão para lá estudar como é que esses caras observam. E vai à televisão também. A imprensa vai em peso. Virou um encontro enorme. De lá para cá, o encontro cresceu muito. O que é muito legal é isso, assim, eu fiquei muito contente por retomar a pesquisa. Obviamente, eu entrei em contato com esse pessoal de lá e eu soube dessa notícia de que o encontro anual dos Profetas da Chuva cresceu muito. É quando? É todo segundo sábado de janeiro. Ah, tá, é lá atrás, eu não conheço. Então, assim, é muito importante porque eles trazem uma dimensão também cultural, de uma memória, né? De manutenção de uma memória muito importante. Quando é que está o teu espetáculo em cartaz? Diz tudo direitinho, em que lugar? Certo. Tá. A gente está em cartaz no Teatro Cândido Mendes, que fica na Rua Joana Angélica, ali em Ipanema. Sextas, sábados e domingos, sextas e sábados às 20 horas, domingos às 19, sendo que hoje, por conta do jogo, não teremos espetáculo. Ora, já acabou. Mas o pessoal fica muito envolvido, né? A galera fica muito envolvida. Hoje, excepcionalmente, não tem, mas até o dia 29 de julho a gente está lá e esperamos vocês para esse encontro. A gente faz um encontro, né? Eu e Paulinha, a gente interpreta 2 deles, o Chico Mariano e o Paroara, e é um encontro com música, com poesia, com muito humor, porque eles são muito bem-humorados, então a galera tem rido muito. Tem música ao vivo durante o espetáculo. Tem música ao vivo durante o espetáculo. João do Vale. Não, nós mesmos fazemos essa trilha sonora. Eu toco um pequeno acordeon, assim, me arrisco um pouquinho, a gente canta, Paulinha toca pandeiro, tem direção do Isaac Bernat também, que é um grande mestre, que trabalha muito com a oralidade, né? Filha, você conseguiu manter o espírito da Clara Nunes fazendo um musical lá cearense. Exatamente, tem
tem esse diálogo, porque a Clara também, ela era do interior de Minas, do interior e ela de sempre Minas, manteve essa ligação com a Gotemburgo. terra. Inclusive, no Deixa Clarear, eu canto uma música do João do Vale, que é o Uricuri, Os Segredos do Sertanejo, que fala que tem segredos que o sertanejo sabe, só não teve o prazer de aprender a ler, porque vários deles, às vezes, não são letrados, né? Exatamente. Alguns são, mas outros não, e eles sabem ler diferentes coisas da gente. Maravilha, gente. Muito obrigado. Luiz Eduardo, eu vou ter que te convidar uma outra vez para você vir me falar da sua experiência em Mariana. Eu fiquei muito interessada. Ele estava em Mariana antes do desastre. Tá? Muito obrigado, Almir. Foi um prazer conhecer o prazer aqui. Clarinha. Obrigada, muito obrigada, Eduardo, Vera. Raquel. Obrigado. A gente volta segunda-feira. Descansados. Sextou. 5h30.